Olá, agora eu vou mostrar para você como programar o seu primeiro robô. Até o fim desse vídeo você vai ter aprendido a programar um robô que opera a estratégia médias móveis. Aqui uma rápida apresentação de quem vos fala. Só lembrando que nesse livro, a gente te ensina a programar duas estratégias. A primeira, um robô que opera a estratégia médias móveis. E a segunda, um robô que opera a estratégia gradiente linear. Além disso, você leva o código-fonte desses dois robôs que a gente ensina a programar aqui e também o arquivo executável desses dois robôs, pronto para rodar na sua máquina aí backtests ou para colocar para operar em conta real. Vamos seguir. Muito bem, aqui nós temos do lado direito o MetaEditor, onde iremos escrever o código do nosso robô. Do lado esquerdo temos o terminal MetaTrader, onde o nosso robô irá rodar. A primeira coisa que temos que fazer é criar um novo arquivo, onde iremos escrever o código do robô. Então vamos ir em Novo, selecionar a primeira opção Expert Advisor, clicar em Avançar. Vamos dar o nome do robô de médias-móveis. Depois clicar em Avançar até concluir. Pronto, agora temos o arquivo onde iremos escrever o código do nosso robô. Nele, por padrão, o MetaEditor já coloca um trecho de código para nos poupar o trabalho de ter que escrever esse trecho de código, já que esse trecho de código está presente em todo o robô. Vamos nos concentrar em duas funções aqui. Na primeira, onInit, e na última, chamada de onTick. Se você não sabe o que é uma função, não tem problema. No capítulo 5 do nosso livro, a gente explica didaticamente o que é uma função, aqui na página 36. Mas, resumidamente, uma função executa uma tarefa e retorna o resultado da tarefa. Muito bem, então primeiramente temos a função onInit. Temos aqui a chave de abertura da função onInit e aqui embaixo a chave de fechamento da função onInit. O espaço entre essas chaves a gente chama de bloco de código da função onInit. A gente escreve nesse bloco de código a tarefa que a gente quer que a função onInit realize. A mesma coisa vale para a função onTick. Está aqui o início da chave do bloco de código da função onTick e aqui a chave de fechamento do bloco de código da função onTick. Da mesma forma, a gente vai escrever aqui nesse bloco de código a tarefa que a gente quer que a função onTick realize. Essas duas funções, a função onInit e a função onTick, são necessárias para que o robô funcione. Agora precisamos entender quando o bloco de código da função onInit é executado e quando o bloco da função onTick é executado. O bloco de código da função onInit é executado apenas uma única vez, toda vez que o robô é carregado no gráfico. Então, por exemplo, assim que a gente anexa um robô ao gráfico, o bloco de código da função onInit é chamado. Se a gente compilar o código do robô, o robô vai ser recarregado no gráfico e o bloco de código da função onInit também vai ser executado nessa situação. E o bloco de código da função onInit é executado sempre uma única vez, sempre que o robô é carregado no gráfico. OnInit é uma função para inicializar o robô, isto é, para carregar os parâmetros, para carregar o cálculo de indicadores, por exemplo, para que essas tarefas não precisem ser feitas no momento em que o robô estiver operando. É para ganhar tempo. Então, o que puder ser calculado previamente, a gente coloca no bloco de código da função onInit para que o robô tenha menos coisas para calcular quando ele estiver operando no mercado aberto. Portanto, para que ele fique mais rápido na hora que estiver operando. Diferentemente da função onInit, que é executado uma única vez, o bloco de código da função onTick é executado toda vez que ocorre um novo negócio no gráfico do ativo no qual o robô está anexado. Então, por exemplo, se o robô estiver anexado no gráfico do mini índice, tem muita liquidez. Toda vez que alguém comprar ou vender um contrato, a função onTick é executada. Portanto, já dá para imaginar que o bloco de código dessa função é executado muitas vezes por segundo, principalmente nos momentos de muita volatilidade do mercado. E é no bloco de código da função onTick que fica a lógica operacional do nosso robô, que vai monitorar cada mudança de preço que ocorrer no mercado. Muito bem.
bem, entendido isso, agora a gente pode começar a escrever o nosso código. Para enviar ordens de compra e venda, a gente vai usar uma classe fornecida pelo próprio MetaTrader, chamada de ctrade. Se você não sabe o que é uma classe, não tem problema. No capítulo 6 do nosso livro, nós explicamos didaticamente o que é uma classe. Mas resumidamente, lendo aqui a definição que nós damos, uma classe é um novo tipo de dado definido pelo usuário, isto é, pelo programador. Para poder usar a classe ctrade, primeiro a gente usa a diretiva de inclusão include para incluir no nosso código o arquivo no qual a classe está definida. Feito isso, agora podemos declarar nosso objeto do tipo ctrade. Se você não sabe o que é uma diretiva de inclusão, não tem problema. No capítulo 8, te explicamos didaticamente o que é uma diretiva de inclusão. Mas, resumidamente, ela nos permite utilizar em nosso programa códigos escritos por outros programadores. Agora vamos criar as variáveis de entrada, ou inputs, que vão armazenar os valores dos parâmetros do nosso robô. Muito bem, vamos poder definir através dos parâmetros do robô o período da média lenta, o período da média rápida e o tamanho do lote de cada ordem. Se você não sabe o que é uma variável, não tem problema. No capítulo 2 do livro, a gente te explica didaticamente o que é uma variável, mas resumidamente, é um espaço que a gente reserva na memória do computador para armazenar algum valor que a gente quer guardar para usar depois. É como uma gaveta, onde você pode colocar e retirar elementos. No caso aqui, queremos guardar os valores dos parâmetros. A gente adiciona esse prefixo input na frente da declaração da variável, para que essa variável se torne um parâmetro cujo valor pode ser definido pelo usuário na hora que ele vai usar o robô no gráfico. Muito bem, agora vamos declarar mais 3 variáveis. Eu vou explicar a função de cada uma delas ao longo do código. Vamos declarar também 2 arrays, que armazenarão os valores das médias móveis. Se você não sabe o que é um array, não tem problema. No capítulo 4 do livro, a gente te explica didaticamente o que é um array, mas de forma resumida. Um array é uma lista numerada, cuja posição de cada elemento da lista começa a ser contada a partir da posição 0. Então, por exemplo, o primeiro elemento da lista está na posição 0, o segundo elemento está na posição 1, o terceiro elemento está na posição 2 e assim por diante. Muito bem, agora precisamos calcular as médias móveis que vamos usar como sinal para enviar as ordens de compra e venda. Para fazer isso, a gente vai usar uma função que o próprio MetaTrader fornece para a gente. Vamos usar essa função aqui dentro da função onInit, porque lembra, o que pode ser calculado antes de o robô estiver operando, a gente coloca dentro da função onInit. E o valor das médias móveis do histórico de cotações pode ser calculado no momento que o robô é carregado no gráfico. Então vamos colocar essa função aqui dentro da função onInit. Essa função IMA calcula a média móvel de acordo com os parâmetros que a gente passar para ela. O I significa indicator, indicador, MA significa moving average, ou seja, indicador média móvel. Essa função calcula o indicador média móvel. No capítulo 8, nós explicamos didaticamente como utilizar essa função, mas de maneira resumida. O primeiro parâmetro da função symbol é uma variável pré-definida do MetaTrader, que informa o ativo do gráfico no qual o robô está anexado. O segundo parâmetro, period, também é uma variável pré-definida, que informa o período dos candles do gráfico. Isto é, se o gráfico é de 1 minuto, de 5 minutos ou de 15 minutos, por exemplo. No terceiro parâmetro, nós informamos quantos períodos terá a nossa média. Aqui, passamos a variável de entrada que define o número de períodos da média lenta. Lembre-se que a gente definiu aqui média lenta. Esse parâmetro vai poder ser definido pelo usuário. O quarto parâmetro permite aplicar algum deslocamento na média. Não queremos isso, então passamos o valor 0. No quinto parâmetro, definimos como a média vai ser calculada. Aqui, definimos que ela será uma média aritmética simples. No sexto e último parâmetro, definimos qual preço será usado para calcular a média. Isto é, se será o preço de abertura, de máxima, mínima ou de fechamento do candle. Aqui, definimos o preço de fechamento para ser usado no cálculo. Depois que a função IMA calcula a média móvel lenta, de acordo com as especificações que definimos, ela
armazena os valores da média em um array no terminal MetaTrader. Para acessar esses valores calculados da média, nós precisamos conseguir identificar esse array de alguma forma. Para isso, a função IMA retorna um número que identifica o array onde ela armazena os valores que ela acabou de calcular da média. Então, por isso, a gente criou a variável id array média lenta para armazenar esse número que identifica o array onde os valores da média estão armazenados. Tudo isso se aplica também para o uso da função IMA para calcular a média rápida. Muito bem, agora que já temos os valores das duas médias calculados, só precisamos pegar esses valores nos arrays onde eles estão armazenados e verificar quando há um cruzamento. No capítulo 8, nós explicamos didaticamente essa lógica operacional, mas de forma resumida. Quando a média rápida cruzar de baixo para cima a média lenta, nós temos um sinal de compra. Quando a média rápida cruzar de cima para baixo a média lenta, nós temos um sinal de venda. Agora, vamos criar uma função para checar quando ocorre a condição necessária para enviar uma ordem, isto é, quando ocorre um cruzamento. Vamos chamar essa função de checar abertura. Para poder comparar os valores das duas médias, primeiro temos que pegar esses valores nos arrays do terminal, onde eles estão armazenados. Para fazer isso, o próprio MetaTrader nos fornece uma função chamada copyBuffer. Lembrando que os nomes array e buffers são sinônimos, isto é, armazenam dados temporariamente durante a execução de um programa. Essa é a definição de um buffer. Em geral, é um array que armazena um dado durante a execução do programa. Com essa função copyBuffer, que também poderia ser chamado de copyArray, nós conseguimos copiar os valores das médias que estão armazenados nos arrays do terminal, copiar esses valores para os arrays média lenta e média rápida que a gente criou anteriormente. Quando esses valores estiverem aqui em média lenta e média rápida, nesses dois arrays, aí a gente vai poder manipular esses valores e comparar esses valores. Vamos entender, então, os parâmetros da função copyBuffer. No primeiro parâmetro da função, ela quer saber aquele número que identifica o array de onde ela deve copiar os valores. Então, a gente passou aqui id array média lenta, que identifica o array que guarda os valores da média lenta, calculado por essa primeira função IMA aqui. O segundo parâmetro da função copyBuffer é um segundo número que também ajuda a identificar o array de onde os dados devem ser copiados. Há indicadores, por exemplo, como o estocástico, que precisam armazenar valores em mais de um array. Nesse caso, se a gente quiser copiar valores do primeiro array, a gente passa o valor 0. Para copiar valores do segundo array, a gente passa o valor 1, no caso do indicador que tem dois arrays. Se um indicador usar 3 arrays, então esse terceiro array, se a gente quisesse copiar os valores desse terceiro array, a gente passaria o valor 2. Ou seja, sempre começa a contagem de 0, 0, 1, 2 e assim por diante. O indicador médias móveis usa só um array. Então, a gente passa o valor 0 para esse segundo parâmetro. O terceiro e quarto parâmetros trabalham em conjunto. Eu vou usar uma figura do livro para ilustrar o funcionamento em conjunto desses dois parâmetros. Muito bem, essa figura aqui representa o array que armazena os valores de uma das médias. É nesse array aí que a função IMA coloca os valores depois de calcular a média móvel. A função copyBuffer vai copiar desse array os valores das médias e colocar esses valores no outro array que a gente passou para a função, caso aqui média lenta. Primeiro ponto, observe aqui M0. M0 representa a média calculada para o candle corrente, isto é, para o candle que ainda está aberto na tela, que é o candle mais recente. O valor de fechamento desse candle ainda está mudando o tempo todo. Por essa razão, a gente não vai usar esse candle M0, o candle mais recente, pois pode acontecer da média cruzar, dando um sinal de entrada, e depois descruzar no mesmo candle. M1 representa o segundo candle mais recente. Esse candle M1,
ele já está fechado e o valor de fechamento não muda mais. M2 representa o terceiro valor mais recente da média já calculada. Esse valor M2, como o candle já está fechado, então também o valor calculado dessa média também não muda mais. Segundo ponto, observe que o índice deste array está invertido, ou seja, o índice 0 representa sempre o último valor a entrar no array, que é o valor mais recente. O índice 1 é a posição do penúltimo valor a entrar no array, e assim por diante. Ou seja, esse array possui seu índice invertido. Isso é útil porque facilita acessar os valores mais recentes da média móvel, que são os valores que nos interessam. É chamado de buffer do indicador. Esse array no terminal que armazena o valor da média móvel calculada pela função IMA. Terceiro ponto. Esses valores que estão armazenados aqui no buffer do indicador vão ser copiados para um outro array que a gente passou para a função. No caso aqui, vão ser copiados para o array média lenta. Vamos usar uma outra figura do livro para ilustrar esse mecanismo. Está aqui embaixo essa figura. Então nós temos aqui o buffer do indicador, ou o array do indicador, de onde nós vamos copiar os valores da média, e temos o array de destino, para onde esses valores serão copiados, que no caso aqui o array de destino é média lenta. Muito bem. Observe que o índice do array de destino começa em 0, ou seja, o índice do array de destino não foi invertido. Nós poderíamos inverter o índice desse array, mas não o fizemos. Mantemos assim. Agora a gente consegue entender como o terceiro e quarto parâmetros da função copyBuffer funciona. O terceiro parâmetro da função copyBuffer, no caso aqui 1, indica a posição inicial no buffer do indicador, a partir da qual os valores começarão a ser copiados. O quarto parâmetro indica quantos valores ou quantos elementos serão copiados a partir da posição inicial. Então está aqui. O terceiro parâmetro indica a posição inicial no buffer do indicador, a partir da qual os valores começarão a ser copiados. E o quarto parâmetro indica quantos valores serão copiados a partir dessa posição inicial. Então aqui, 1 significa que os valores começarão a ser copiados a partir da posição 1 no buffer do indicador. Então está aqui. 2 significa que 2 valores serão copiados a partir dessa posição. Então será os valores que estão na posição 1 e que estão na posição 2. E que valores são esses? M0 é a média corrente, que muda o tempo todo porque o candle corrente, o valor de fechamento do candle corrente está mudando o tempo todo. M1 e M2 são os dois valores mais recentes que já estão com a média calculada e fechada. Esses valores vão ser copiados para o array de destino, que no caso aqui, média lenta. E vão chegar no array de destino da seguinte forma. O valor M2 vem para a posição 0 e o valor M1 vem para a posição 1 do array de destino. O quinto parâmetro da função copyBuffer é o array de destino. Muito bem, tudo que explicamos aqui para pegar os valores da média lenta também se aplica para o array da média rápida. Feito isso, agora a gente tem os valores das duas médias copiado para os seus respectivos arrays. Agora, a gente consegue comparar esses valores e saber quando as médias se cruzam. Agora, vamos criar uma condição de modo que, toda vez que houver um cruzamento, o robô vai enviar uma ordem. Então, aqui está. Vamos por partes. Primeiro, criamos uma variável chamada sinal e atribuímos para ela o valor wrong value. Depois, definimos duas condições. A primeira determina quando houve um sinal de compra e a segunda determina quando houve um sinal de venda. Vamos entender essas condições. De novo, para nos ajudar a entender essas condições, eu vou usar mais uma figura do livro. Primeiro, vamos ter em mente aqui o seguinte. M0 significa o candle corrente que ainda está aberto no gráfico. O candle mais recente, mais à direita no gráfico, que ainda está aberto. M1 é o candle imediatamente anterior. M2 é o candle imediatamente anterior ao candle M1. Com isso em mente, a gente quer determinar o que é um cruzamento. Então, com isso em mente, a gente pode dizer o seguinte. A média rápida cruzar de baixo para cima a média lenta significa que no minuto M2, o valor
valor da média rápida é menor que o valor da média lenta. Tá aqui a primeira condição. E que no minuto M1 o valor da média rápida é maior que o valor da média lenta. Então, nesse instante M2, o valor da média rápida estava abaixo do valor da média lenta. No instante M1 seguinte, o valor da média rápida está acima do valor da média lenta. Essa condição se determina que identifica que acabou de ocorrer um cruzamento. Na linguagem de programação, vai ser essa condição aqui, que foi o que a gente definiu lá no nosso código, que é o que está definido aqui. Sinal de compra está definido aqui. A média rápida era menor que a média lenta em um instante, e no instante seguinte, no candle seguinte, a média rápida é maior que a média lenta, ou seja, houve um cruzamento de baixo para cima, um sinal de compra. E na segunda condição aqui, a média rápida em um instante está acima da média lenta, e no instante seguinte, a média rápida é menor que a média lenta. E essa condição identifica que acabou de ocorrer um cruzamento de baixa, portanto, é um sinal de venda. Então, temos aqui as condições. Uma vez que ocorreu uma condição de compra, a variável sinal vai assumir o valor do tipo compra. E uma vez que ocorreu um sinal de venda, um cruzamento de cima para baixo, a variável sinal vai deixar de ter o valor wrong value e vai assumir o valor ordem do tipo venda. Muito bem, vamos escrever o trecho de código agora que envia a ordem. Então tá aqui. O que isso aqui significa? A variável sinal tem o valor wrong value. Significa que se o valor da variável sinal é diferente de wrong value, a gente envia a ordem. E o valor da variável sinal só vai ser do tipo compra ou do tipo venda se essa condição for atendida e houver um sinal de compra. Ou então, se essa condição for atendida e houver um sinal de venda. O que significa? Se o valor da variável sinal for diferente desse valor inicial, significa que houve um cruzamento. Então, aí a gente envia a ordem. Se for um sinal de compra, um cruzamento de baixo para cima, o valor da variável sinal vai ser ordem de compra. Caso contrário, vai ser ordem de venda. Então, a gente vai enviar uma ordem no ativo em que o robô estiver anexado, de acordo com o sinal de compra e venda, e o lote da ordem, lembrando aqui, ó, esse aqui é uma variável de entrada, então vai ser determinado pelo usuário. A gente colocou aqui o input, então o usuário vai poder determinar o tamanho do lote da ordem que vai ser enviada. Esses outros parâmetros aqui a gente não vai usar, então passamos 0. Então, muito bem. Um detalhe aqui, é uma conta head. Eu estou programando aqui para uma conta head, não uma conta net. Então, coloquei essa condição aqui para que, uma vez que uma posição foi aberta, uma posição de compra foi aberta, quando houver um cruzamento de venda, então a gente fecha a posição comprada e aí envia uma nova ordem para abrir uma posição de venda. Na conta net, se você envia uma ordem oposta à posição que está lá, se tem uma posição comprada e se envia uma ordem de venda, a posição fecha automaticamente. Numa conta head isso não acontece. Então a gente tem que vir aqui e fechar uma posição antes de abrir outra, se quiser ficar comprado ou vendido só no sentido. E por último, a gente pega o ticket da ordem enviada, armazena nessa variável ordem ticket, que a gente definiu lá em cima, para poder fazer essa verificação aqui, se há ou não alguma posição. Muito bem, para finalizar, vamos fazer com que o robô faça cálculos apenas quando houver uma nova barra. Por quê? Porque essa estratégia ela opera apenas na abertura de uma nova barra. Então não há necessidade de nosso robô calcular a média móvel a cada novo tick dentro de um candle. Para facilitar o nosso trabalho aqui, eu vou copiar um trecho de código do livro, onde a gente ensina a programar o robô para operar apenas em uma nova barra. Então, muito bem, vou colar aqui, vou declarar aqui uma nova variável do tipo nova barra. E agora sim, aqui dentro da função onTick, eu coloco essa condição aqui. Toda vez que houver uma nova barra, a gente checa se houve um cruzamento ou não. Se houver um cruzamento, é enviado uma ordem de compra ou uma ordem de venda, de acordo com o cruzamento. Muito bem, agora vamos testar o nosso robô. Então tá aqui, backtest aberto, robô médias móveis, ativo selecionado Petri 4, ação da Petrobras, período aqui uma semana de agosto, modo visual ativado, sem atrasos, OHLC, 1 minuto. Vamos iniciar. Deixa eu tirar essa grade, expandir. Muito bem, vamos observar se quando há o cruzamento o robô envia a ordem. Então disparando o backtest aqui, deixa eu acelerar um pouco. Então muito bem, estamos observando as duas médias aqui. A média rápida está abaixo da média lenta nesse momento
cruzamento, houve o cruzamento. A média rápida cruzou de baixo para cima a média lenta. Foi enviada uma ordem de compra a mercado. Muito bem, vamos seguir o backtest para ver se funciona. Quando cruzar de cima para baixo, fecha a ordem de compra. Muito bem, cruzou de cima para baixo. O robô fechou a posição comprada e enviou uma ordem a mercado de venda e foi aberta uma posição de venda. Vamos seguir mais um pouco para ver se continua tudo ok. A média rápida está abaixo da média lenta nesse momento. Então, muito bem, o robô está funcionando da maneira que a gente programou. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a programar o seu primeiro robô e bons estudos e bons trades.